Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A queda do avião que matou 62 pessoas no interior de São Paulo é investigada pelas polícias civil e federal e pela Força Aérea. Uma das hipóteses é que a queda tenha sido provocada pelo acúmulo de gelo nas asas do avião. Há 30 anos, essa foi a causa de um acidente com o mesmo modelo nos Estados Unidos. Hoje, a companhia aérea recolheu os pertences dos passageiros. O Instituto Médico Legal de São Paulo já conseguiu identificar quase todas as vítimas do acidente em Vinhedo. Os corpos estão sendo transportados pela Força Aérea para as cidades de origem. A aeronave decolou no fim da manhã da base aérea de São Paulo para Cascavel, no Paraná, com mais 3 corpos de vítimas do acidente da última sexta-feira em Vinhedo. Até agora, 60 vítimas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal da capital paulista, que já liberou 30 corpos. A gente sabe que quanto mais rápido a gente liberar os corpos para as famílias, fazerem seus rituais, poderem fazer os seus velórios, seus enterros, mais rápido a gente ameniza essa dor, interrompe esse processo de sofrimento. Hoje, 5 dias após a queda, a companhia aérea Voipaz recebeu autorização e recolheu todas as bagagens que estavam entre os destroços do avião que caiu no condomínio. A Polícia Civil de Vinhedo e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos atuam na apuração das causas do acidente. Para especialistas, entre as possibilidades está a formação de gelo nas asas do ATR-72 devido ao mau tempo durante parte da rota. Você tem vários problemas com o gelo. O primeiro é o aumento de peso do avião, porque gelo pesa. Segundo, a diminuição da sustentação, que é o que mantém o avião voando, são as forças aerodinâmicas. Há 30 anos, nos Estados Unidos, outro acidente com um avião modelo ATR deixou 68 mortos. As investigações revelaram que a causa foi exatamente o acúmulo de gelo nas asas do turbohélice, que fazia um voo de menos de 300 quilômetros. Depois disso, autoridades americanas revisaram procedimentos e mudaram as normas de segurança para a aeronave. O voo fazia o trajeto entre as cidades de Indianápolis e Chicago, mas caiu em Roselawn, no estado de Indiana. Kevin Durkin é advogado das famílias de 18 vítimas. Os pilotos sabiam da existência de gelo, mas eles não sabiam o impacto disso nas asas. E o avião caiu de uma forma similar ao do Brasil. Girou até bater no chão e todos morreram. O professor da USP listou as mudanças adotadas pelas autoridades americanas. As certificações passaram a contemplar a necessidade de os aviões suportarem um acúmulo de gelo e determinar que os fabricantes comprovem isso às autoridades aeronáuticas. Houve alteração também na recomendação de uma velocidade maior de voo em condições de formação de gelo, para que aumente a margem de segurança. E no caso do modelo ATR, o avião teve o sistema de degelo aumentado. A cada uma dessas revisões, eles melhoraram tanto os sistemas de degelo quanto os procedimentos operacionais. Veja agora outros destaques do dia. Gil Rugai deixa a prisão 20 anos depois de matar o pai e a madrasta. Ministros do Supremo defendem Alexandre de Moraes por suposto uso da Justiça Eleitoral em investigações do STF. Comissão do Senado aprova proposta que livra partidos de multas eleitorais. Flávio Dino suspende emendas parlamentares e cobra transparência nos gastos públicos. Organização Mundial da Saúde declara emergência global para a doença Mpox. Medalhistas olímpicos recebem homenagem no Rio de Janeiro. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. O Instituto de Criminalística apontou que o carro de luxo que provocou o acidente e matou um motorista de aplicativo na Grande São Paulo estava a 114 km por hora no momento da batida. Enquanto o veículo da vítima andava a 18 km por hora. A viúva e o filho sentem a falta de Edinaldo de Souza Mendes todos os dias. Dói a alma. Dói tudo. Ele está me fazendo uma falta enorme.
Parece que acabou de acontecer. Parece que a qualquer momento ele vai chegar. O motorista de aplicativo morreu depois que o carro dele foi atingido por um outro veículo que vinha na contramão. Gustavo Moreira Cardoso estava no volante e Felipe Malheiro, filho do dono do carro, era o passageiro. O acidente aconteceu depois que os dois passaram horas bebendo em 2 bares. Na saída, Felipe entregou a chave do carro para Gustavo, mesmo sabendo que ele não tinha carteira de habilitação. Os peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo analisaram as imagens de 4 câmeras de segurança instaladas aqui na avenida e concluíram que o carro que provocou o acidente estava a mais de 100 km por hora e fazia uma ultrapassagem proibida numa via em que a velocidade máxima é de 50 km por hora. Segundo o relatório da perícia, o carro de Edinaldo trafegava a 18 km por hora, enquanto o veículo de Gustavo e Felipe vinha a 114. Estava praticamente a 100 km a mais do que o carro do meu pai. Vindo do trabalho depois de 15 horas, só querendo ir para casa descansar. Então, a palavra hoje é revolta. Na análise também foi encontrada a tampa da garrafa de uísque que estava em cima do banco. Todos os indicativos demonstram que a denúncia feita pelo Ministério Público, de fato, ali apontou e está conseguindo comprovar pelos laudos periciais que eles agiram sim com dolo eventual. Ou seja, pode até ser que não queriam matar o Edinaldo, mas eles assumiram um risco. Felipe e Gustavo estão presos desde o começo do mês. Eles respondem por fraude processual e homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar, duplamente qualificado. A defesa não quis se manifestar. Voltamos a falar do acidente aéreo em Vinhedo. Os 3 corpos transportados pelo 2º avião da FAB chegaram a Cascavel, no Paraná, no início da tarde. As vítimas eram um casal de aposentados e uma escrevente. No aeroporto de Cascavel, as famílias aguardavam pela chegada dos 3 corpos. Houve cortejo pelas ruas da região. O casal embarcou no avião da Voepaz com destino a São Paulo para pegar um voo para o Rio de Janeiro. Maria Valdete e Renato Bartinic pretendiam visitar o irmão dele que está doente. A família escolheu fazer um velório particular neste cemitério de Cascavel, o mesmo onde há 3 anos foi enterrado um dos 4 filhos do casal. Renato Bartinic, de 65 anos, e a mulher Maria Valdete, de 63, estavam casados havia 45 anos. Tudo quanto é lugar que eles iam os 2 juntos, sempre juntos. Não separar por nada mesmo, nada mesmo. O corpo da escrevente Adriana Dalfovo dos Santos, de 55 anos, também foi velado e enterrado hoje. Ela se preparava para participar de um concurso público em Alagoas. A Adriana é uma pessoa especial, não tem nem ninguém que possa falar contra ela de nada. É uma pessoa guerreira, batalhava, trabalhava um monte no cartório, cuidava da família, atendia os amigos, companheira para toda hora. Vai fazer muita falta, com certeza, aqui nas nossas vidas. A professora universitária Silvia Cristina Ozaki foi cremada hoje cedo numa cerimônia fechada, em Cascavel. Outras vítimas do acidente aéreo também foram enterradas hoje. As últimas homenagens ao engenheiro e professor Adriano Daluca Bueno, de 47 anos, foram prestadas num velório particular em Ourinhos, no interior de São Paulo. Os corpos de José Clóvis Arruda, de 76 anos, e Maria Auxiliadora Vaz Arruda, de 74, foram velados em Guaratinguetá, também no interior paulista. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, amigos e parentes se despediram de Alípio Camilo, de 36 anos. Alípio trabalhava numa empresa de processamento de proteína animal. Tiago Almeida de Paula, de 37 anos, foi enterrado em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele tinha viajado ao Paraná para participar de uma convenção de vendedores. O representante comercial André Armindo Michel, de 52 anos, foi velado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. André deixa a esposa e a filha de 13 anos. No Paraná, parentes e amigos de 3 vítimas do acidente aéreo também participaram dos sepultamentos. Com flores nas mãos, dezenas de pessoas foram esta manhã ao cemitério de Cascavel.
Os corpos de Antônio Zini Júnior, de 40 anos, e da esposa, a fisioterapeuta Karine Gavicli, de 44, foram os primeiros a serem sepultados na cidade, que tem o maior número de vítimas da tragédia. Parentes e amigos preferiram fazer a despedida final de forma reservada. O casal deixa 2 filhos, um de 8 e outro de 10 anos. Vai ficar muitas lembranças deles, nos momentos que a gente nunca pensava passar por isso, né? Que fosse mudar assim tão tragicamente. O casal viajava para a Alemanha, onde Karine ia fazer um curso. Os dois pegaram o avião da Voipaz para fazer uma conexão no Aeroporto Internacional de São Paulo. Em Santa Teresa do Oeste, cidade vizinha a Cascavel, amigos e parentes também se reuniram para se despedir da nutricionista Ana Redivo, de 30 anos. Ela estava no avião da Voipaz para fazer uma conexão em Guarulhos antes de seguir para os Estados Unidos, onde iria encontrar o namorado. Criminosos fizeram uma série de ataques hoje no Rio de Janeiro depois que um dos chefes da maior facção do estado foi morto pela polícia. Pelo menos 14 ônibus foram invadidos e queimados na capital e na Baixada Fluminense. O transporte público foi suspenso e aulas foram canceladas. As ações criminosas simultâneas foram registradas em diferentes partes da região metropolitana. Em Belfor Roxo, 2 ônibus foram incendiados. O fogo ainda destruiu uma farmácia e levou pânico a moradores. Hoje em dia vai ser assim, agitado. Perto dali, este carro foi queimado e um ônibus apedrejado. Policiais militares foram acionados. Na capital, moradores também registraram ataques. Todo mundo descendo do ônibus, não tem como sair. Diversos bloqueios foram montados nos acessos ao complexo do Chapadão, um dos mais violentos da zona norte do Rio. Pelo menos 9 ônibus foram tomados por criminosos e usados em barricadas. Por segurança, as empresas suspenderam a circulação do transporte público na região. Caminhões também foram atravessados nas pistas. Este motorista foi ameaçado de morte. Eles encostaram do mato do nada, mandaram atravessar o caminhão que senão ia morrer e simplesmente isso, pediram a chave, eu atravessei e eles foram embora. Tiroteios também assustaram moradores. Estas imagens mostram alunos de uma escola se protegendo no chão. Ao longo da tarde, o patrulhamento foi reforçado para evitar novos ataques. Os casos foram registrados após a Polícia Militar realizar operações em diferentes partes da região metropolitana contra a maior facção criminosa do Rio. Numa delas, um dos chefes do Comando Vermelho foi morto durante troca de tiros com os PMs. Em São Gonçalo, também houve operação policial e 3 ônibus foram invadidos. Na região metropolitana do Rio, 24 escolas e 2 creches tiveram as atividades suspensas. 7 suspeitos foram presos. Depois da saída do México das negociações com Brasil e Colômbia sobre as eleições na Venezuela, o presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente colombiano Gustavo Petro. O presidente Lula começou o dia no Fórum Um Projeto de Brasil, organizado pela Confederação Nacional da Indústria. Ele voltou a criticar a taxa básica de juros, hoje em 10,5% ao ano, mas sem mencionar Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Baixar o juro é uma briga nossa eterna nesse país. Mas mesmo se o juro for zero, se o cara não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir. O Japão tem juros zero e a economia do Japão não cresce há quantos anos? O que é importante é a circulação de dinheiro. À tarde, o presidente Lula deu continuidade às articulações sobre as eleições na Venezuela. Ele fez uma ligação ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para tratar de uma estratégia conjunta. O governo segue com a postura de exigir a apresentação das atas de votação. Mas no Planalto surgiu a hipótese de considerar o apoio a uma nova eleição no país vizinho. Esse é um assunto em que o Brasil tenta manter o papel de conciliador. Eu estava num telefonema com a Colômbia, tentando ver se a gente encontra uma saída política para o problema da Venezuela, para ver se a gente restabelece a tranquilidade democrática naquele país. Lula também participou do anúncio de investimentos para o programa Nova Indústria Brasil, que vai destinar mais recursos para a indústria farmacêutica. A ideia é incentivar a produção de medicamentos no país e impulsionar o setor.
Em parceria com a iniciativa privada e apoio do BNDES, os recursos para o setor podem alcançar 120 bilhões de reais nos próximos anos. Um opositor de Nicolás Maduro, preso durante as manifestações na Venezuela, foi internado em estado grave. O ex-deputado Williams Dávila é um dos mais de 2.000 presos durante os protestos contra a reeleição de Maduro. Segundo o filho dele, Dávila foi hospitalizado com muita febre, desidratação e infecção urinária. Desde que Nicolás Maduro foi anunciado como novo presidente da Venezuela, o país vive uma onda de manifestações. 25 pessoas morreram. A oposição denuncia fraude nas eleições. Especialistas das Nações Unidas divulgaram um relatório em que afirmam que o anúncio do resultado sem a publicação da contagem de votos não tem precedentes em eleições democráticas e que não houve transparência. O Conselho Eleitoral da Venezuela classificou o relatório da ONU como ilegal. Hoje, várias cidades do Brasil amanheceram com temperaturas negativas. Em Curitiba, o frio bateu recorde na madrugada. Em outras regiões do sul do país, a geada cobriu as plantações. No Rio Grande do Sul, a menor temperatura registrada nesta madrugada foi em São José dos Ausentes, onde os termômetros marcaram 1 grau negativo. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, os agricultores criaram uma técnica usando fogueiras para não perder as frutas em dias muito frios. A gente iniciou a prática de fazer fogo para formar um microclima para proteger a flor e as gemas dessa pera. Em Porto Alegre, o amanhecer foi gelado com apenas 3 graus. Mas durante a tarde, o sol fez a temperatura subir um pouco, ficando na casa dos 15 graus. Eu tô até com a garganta inflamada. Tá muito frio, realmente. Tem que ter uma jaquetinha, né? Moletom guardado na mochila para de noite, quando esfria, já ter mais um casaquinho reserva. O frio continuou intenso em outros lugares do país. No sul de Minas Gerais, animais tiveram dificuldades para se alimentar com o pasto congelado. A paisagem também ficou branca em São Joaquim, na Serra Catarinense. Hoje, os termômetros marcaram menos 1 grau na cidade. No Paraná, Curitiba teve a madrugada mais fria do ano, 1 grau e 3 décimos. Na região metropolitana, a geada provocou a perda de um pomar inteiro de pêssegos. Em São Paulo, o dia também amanheceu gelado. A mínima chegou a 8 graus e 8 décimos na cidade e muita gente foi às compras para reforçar o guarda-roupa. Estou procurando blusa de lã, casaco, agasalho. Precisa comprar, tá muito frio. Aí já viemos garantir, né? Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa onda de frio tem data para acabar? Tem sim, Cris. A partir de amanhã as temperaturas voltam a subir. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. A massa de ar frio começa a perder intensidade e até o fim de semana os termômetros devem bater nos 30 graus nas regiões sul e sudeste. E haja saúde, porque a mudança será brusca. São Paulo, que teve recorde de frio nos últimos dias, vai amanhecer com 10 graus e neblina, que logo se dissipe e dá espaço ao sol. À tarde faz até 27 graus. Na sexta-feira, 29 e até 30 no sábado. Mais cedo, teve registro de chuva moderada sobre a região norte. Pelas imagens de satélite, podemos observar que ainda há algumas nuvens carregadas sobre os estados do Amazonas, Pará e Tocantins. Amanhã, a chuva fica concentrada sobre a região norte e sobre o litoral do Nordeste. Em toda a área clara do mapa, quinta-feira ensolarada e com baixa umidade do ar. No giro de temperaturas, faz até 20 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, em Goiânia e no Recife, máxima de 29 e até 33 em Manaus. Hora do Tempo Delivery. A primeira participação é do Limiro. Ele é de Ceilândia, no Distrito Federal. Oi, Limiro, boa noite para você. Na quinta e na sexta-feira, tempo firme sem nada de chuva. À tarde, faz até 30 graus. No sábado, máxima de 31. Agora é a vez do Fernando, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Bem-vindo, Fernando.
Quinta-feira seca e quente com 32 graus. Na sexta e no sábado, os termômetros marcam até 34. Faça como eles e participe também. É só escrever uma mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Depois, poste nas redes sociais. Cris, Celso, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, ministros do Supremo defendem Alexandre de Moraes por suposto uso da Justiça Eleitoral em investigações do STF. Delegação israelense irá ao Catar amanhã para iniciar negociações sobre acordo de cessar-fogo em Gaza. Mpox volta a ser emergência sanitária global, mas o Ministério da Saúde vê risco baixo de contaminação no Brasil. Uma pesquisa mostrou que os eleitores americanos estão mais propensos a confiar no ex-presidente Donald Trump em questões econômicas e de imigração. A economia americana e a inflação foram temas do discurso de Donald Trump no comício de hoje na Carolina do Norte. O candidato republicano defendeu o corte de impostos e disse que vai baixar os preços para tornar os produtos mais acessíveis. America affordable again. A inflação tem sido um dos maiores desafios do governo Biden e um dos fatores que prejudicam a popularidade do presidente. Por isso, a campanha democrata investe no tema para reverter a imagem negativa. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 45% dos eleitores acreditam que o candidato republicano pode lidar melhor com assuntos econômicos, enquanto 38% confiam em Kamala Harris. Antes da convenção em Chicago, a democrata e o candidato a vice estarão juntos na Pensilvânia, como mostra o repórter Eliseu Caetano. Kamala Harris e Tim Walz têm um passeio de ônibus programado para domingo na Pensilvânia. Esse é um dos estados-chave para as eleições, porque concentra eleitores indecisos. A Pensilvânia também é um dos estados que mais receberam investimento publicitário das campanhas. Foram mais de 380 milhões de reais em apenas 4 semanas desde que o presidente Biden desistiu da candidatura. A disputa está empatada. Kamala tem um apoio de 46% dos eleitores dos Estados Unidos e Trump de 45%. O Banco Central do Irã e outras unidades bancárias do país foram alvos hoje de um ataque hacker. Segundo uma emissora de TV iraniana, todos os sistemas operacionais dos bancos ficaram fora do ar. Os hackers também teriam tido acesso a dados cadastrais e de cartões de crédito de milhões de pessoas. O governo do Irã não se pronunciou. Também não ficou esclarecido se a invasão ao sistema bancário tem relação com a guerra entre Israel e o Hamas. O Irã financia o grupo terrorista. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que o país vai participar das negociações para um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza em Doha, no Catar. O Hamas declarou que não vai participar do encontro. A retomada das negociações de paz é liderada pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o principal aliado de Israel aprovou a venda de caças e de outros equipamentos militares para o país em um valor equivalente a cerca de 109 bilhões de reais. Familiares de reféns realizaram uma manifestação hoje no parlamento israelense pedindo a libertação dos reféns mantidos pelos terroristas do Hamas. A seguir, estudo revela eficácia de quase 90% em vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Butantan. E veja também, Justiça manda soltar Gil Rugai, preso há 20 anos pelo assassinato do pai e da madrasta. Operação policial prende em Goiás 6 colombianos suspeitos de agiotagem. Vítimas eram cobradas com violência. A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo tem eficácia de quase 90% contra casos graves da doença. A conclusão está num estudo publicado na revista científica Lancet, uma das mais respeitadas do mundo. Uma dose do imunizante produzido pelo Instituto Butantan já é suficiente para proteger contra a dengue.
Foi a conclusão do estudo clínico feito no Brasil. O resultado foi divulgado pela revista científica The Lancet, uma das principais publicações sobre ciência do mundo. O estudo apontou que a vacina do Butantan tem eficácia de quase 90% contra a forma mais grave da dengue e 80% contra os outros 3 tipos da doença. Esse reconhecimento dessa publicação nos coloca num local de visibilidade do ponto de vista de produção de ciência no Brasil e, além, claro, dessa ciência ser em cima de uma vacina que atende uma necessidade da população. A vacina produzida pelo Butantan só apresentou uma leve redução na eficácia depois de 3 anos e 7 meses e ainda assim garantiu a proteção contra a dengue. Entre as vacinas analisadas no estudo, só a brasileira imuniza contra a doença com uma única dose e foi a que manteve a eficácia por mais tempo. A expectativa é distribuir em larga escala o imunizante a partir do ano que vem. Mais de 16 mil pessoas, entre 2 e 59 anos, participaram do estudo, de fevereiro de 2016 a julho de 2019. E os cientistas ainda precisam de mais dados para garantir a proteção na população acima dos 60 anos. Mas com o resultado divulgado agora, já dá para dizer que a vacina pode ajudar a reduzir os casos de dengue no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou quase 6,5 milhões de casos de dengue esse ano. Mais de 5 mil pessoas morreram. Em São Paulo, a prefeitura manteve a circulação do carro fumacê nos bairros com maior incidência da doença, pelo menos até que a população esteja vacinada. O imunizante ainda depende de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Butantan espera que a vacina já esteja disponível a partir do ano que vem. 89% de eficácia para doença grave, ele alivia o sistema de saúde no momento de epidemia de dengue, né? Se a gente tiver uma boa parte da população imunizada em dose única com uma vacina que protege, né, contra a doença grave, a gente também está protegendo sobre a superlotação e superprocura do sistema de saúde. A Justiça de São Paulo mandou soltar Gil Rugai, que estava preso há 20 anos pelo assassinato do pai e da madrasta. Gil Rugai deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, hoje à tarde. Ele estava detido desde 2004 e agora vai cumprir o restante da pena em liberdade. O ex-seminarista foi condenado a 33 anos de prisão por matar o pai, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra Troitino. A decisão da juíza foi tomada porque Gil Rugai não cometeu nenhuma infração durante o cumprimento da pena. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica. 6 colombianos e um brasileiro foram presos suspeitos de praticar agiotagem na região metropolitana de Goiânia. Quem atrasava os pagamentos era ameaçado de morte. Os criminosos agiam com violência na hora de cobrar as dívidas. Você pegou dinheiro com a agiota, rapaz. Tá aqui, ó. Eu vou te matar, vou matar sua filha, vou matar todo mundo. Dias depois, o portão da casa amanheceu com marcas de tiros. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que pegou R$500 emprestado e foi ameaçada quando não conseguiu quitar as parcelas. Eu paguei os 500 e depois eu tive que pagar mais R$400 só de juro. E foi assim uma tortura. A operação da Polícia Civil cumpriu 33 mandados contra os agiotas que atuavam na região metropolitana de Goiânia. 7 pessoas foram presas, um brasileiro e 6 colombianos. Outros 2 colombianos estão foragidos e a polícia suspeita que já tenham saído do Brasil. De acordo com a investigação, a quadrilha emprestava dinheiro para pequenos comerciantes que não tinham acesso ao crédito formal e cobravam taxas de juros abusivas. Caso a vítima não consiga saldar aquele pagamento do dia, ele tem que pagar a parcela não saldada, acrescida de 20% a 50% a mais dessa parcela e também da parcela daquele outro dia, daquele novo dia. Então, muitas das vezes o valor ficava inviável. Foram apreendidos cerca de R$50 mil em espécie, além de euros e pesos colombianos. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados. A defesa deles não foi localizada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal saíram hoje em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Os detalhes direto de Brasília com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record essa noite. As declarações foram dadas depois de acusações de que Moraes teria usado o TSE
para abastecer os inquéritos que investigam atos antidemocráticos e as chamadas milícias digitais. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, defendeu o ministro Alexandre de Moraes, em resposta à notícia de que ele teria usado o Tribunal Superior Eleitoral para produzir relatórios para investigar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Barroso afirmou que as decisões do ministro foram tomadas em momentos de ataque à democracia. Nós vivíamos uma conjuntura tensa e de gravíssimas ameaças à democracia, às instituições e às pessoas. A ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. É uma desinformação jurídica. O poder de polícia é exercido de ofício. Basta a verificação de que exista alguma coisa errada ou potencialmente errada acontecendo. As acusações contra o ministro Alexandre de Moraes uniram o Supremo. Desde cedo, os integrantes do tribunal passaram a costurar uma resposta institucional, que veio com uma fala inicial do ministro Flávio Dino, num evento em que participou com Moraes hoje de manhã. Os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal e, por isso mesmo, obviamente, isto perecerá tal qual as espumas das ondas que se chocam contra a praia. À tarde, em sessão no Supremo, Gilmar Mendes criticou comparações com a atuação do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Nada se aproxima dos métodos da chamada Operação Lava Jato, como muitos querem fazer crer. Aqui, não há combinações espúrias entre promotor e juiz e nem ordens aos procuradores ou delegados para se comportarem desta ou daquela maneira. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que o Ministério Público participou de todas as investigações relatadas por Moraes. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. Ainda na sessão, Moraes se defendeu pela primeira vez das acusações. Não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A oposição no Congresso voltou a fazer um pedido de impeachment contra o ministro. O documento foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A seguir, Organização Mundial de Saúde decreta emergência internacional por surto de vírus Mpox na África. E veja ainda, atletas olímpicos são recebidos com festa no Rio de Janeiro. Senado aprova projeto de lei que pode quitar dívida bilionária de partidos políticos que descumpriram cotas raciais nas últimas eleições. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento das emendas impositivas do orçamento até que o Congresso Nacional estabeleça novas regras de transparência, rastreabilidade e eficiência para a liberação dos recursos. A decisão liminar, que ainda será analisada pelo plenário da Corte, não inclui o dinheiro destinado a obras em andamento e ações de atendimento de calamidade pública. As emendas impositivas são aquelas em que o governo é obrigado a liberar as verbas para a destinação apontada por deputados e senadores. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que perdoa a dívida bilionária de partidos políticos que descumpriram as cotas raciais nas últimas eleições.
O perdão pode chegar a 23 bilhões de reais em dívidas relacionadas ao descumprimento das cotas. Os partidos tinham que preencher 30% das vagas para pretos e pardos nas eleições de 2020 e de 2022. A chamada PEC da anistia também estabelece um programa de refinanciamento de outras dívidas eleitorais em até 180 meses. E ainda autoriza o uso do fundo partidário para quitar multas da Justiça Eleitoral. Para valer, a proposta precisa passar pelo plenário do Senado. Todo mundo se acha no direito de falar da PEC da anistia. O nome dessa PEC, para a democracia e para os partidos políticos no Brasil existirem, era para se chamar PEC do Refis. Porque todos os partidos vão pagar o que devem com base numa resolução que ficou impossível os partidos do Brasil cumprirem depois da determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Também hoje, a Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto de lei que classifica a síndrome de Tourette como deficiência. Cerca de 1% da população mundial tem a condição, que provoca tiques motores e vocais. A proposta ainda precisa passar pelas comissões de Previdência e de Constituição e Justiça. Por tramitar em caráter terminativo, se for aprovada nessas comissões, não precisará ser votada no plenário. Um grupo de pessoas que muitas vezes são esquecidas e, através dessa inclusão, elas vão poder fazer parte de um rol de benefícios, de atendimentos, de acessos que até então elas não têm. No final da tarde, o senador Jacques Wagner entregou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um relatório com 9 pontos para compensar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam e que foi prorrogada até 2027. Em maio, o governo e o Congresso chegaram a um acordo para que as empresas voltem a contribuir com a Previdência gradativamente até 2028. O Senado aprovou agora há pouco em plenário o projeto de lei que reestrutura a dívida de estados junto à União. O texto prevê a revisão dos termos das dívidas e permite a transferência de bens como empresas públicas, como parte do pagamento. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter as atuais restrições de uso de informações oficiais de acidentes aéreos em ações judiciais. Por 9 votos a 1, a Corte validou regras do Código Brasileiro de Aeronáutica que definem que relatórios técnicos e investigações só podem ser utilizados em processos com autorização da Justiça. O tema entrou na pauta de julgamento após a queda do avião da Voepaz em Vinhedo, na última sexta-feira. Na Nova Zelândia, uma instituição de caridade distribuiu dezenas de doces contaminados com metanfetamina. A organização pediu desculpas públicas depois que 3 pessoas, incluindo uma criança, foram hospitalizadas. Análises preliminares detectaram uma quantidade da droga suficiente para provocar uma overdose. A instituição diz que só soube da contaminação quando algumas pessoas reclamaram do gosto das balas. Os doces foram doados por uma pessoa ainda não identificada. A polícia investiga o caso. Os pacientes já tiveram alta. A Organização Mundial de Saúde decretou hoje emergência internacional após um surto do vírus Mpox na África. No Brasil, o Ministério da Saúde afirmou que o risco de transmissão é baixo, mas avalia criar um comitê para monitorar a situação da doença no país. Em Ilhéus, no sul da Bahia, um paciente diagnosticado com Mpox está sendo acompanhado pelas autoridades de saúde. Ele passa bem e o quadro é considerado estável. No estado, 38 casos da doença foram confirmados este ano. Hoje, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência sanitária global para a Mpox. O alerta foi emitido após o aumento de casos na República Democrática do Congo e em países africanos vizinhos. Entre 2022 e 2023, o Brasil foi o segundo país no mundo com mais registros da doença. Este ano foram notificados 709 casos e 16 mortes. Mesmo com o alerta da OMS, o Ministério da Saúde afirma que o risco de transmissão da Mpox aqui no país é considerado baixo. Representantes do Ministério da Saúde se reuniram hoje e avaliam criar um comitê para monitorar a doença no Brasil. Os principais sintomas da Mpox são febre, dor de cabeça, dores musculares,
cansaço e feridas na pele. A transmissão acontece quando uma pessoa tem contato com lesões de pele, secreções respiratórias e ao compartilhar objetos usados pelo paciente infectado. Já existe vacina para combater a Mpox, mas apenas 500 mil doses estão disponíveis em todo o mundo. A expectativa é que a produção chegue a 2 milhões e 500 mil doses até o fim do ano. Não existe um programa específico de vacinação para a Mpox. Essas pessoas que tomaram a vacina da varíola, essas pessoas elas estão em 85%, protegidas vacinalmente contra a Mpox, porque a vacina da varíola tem um efeito positivo também contra esta doença. O Flamengo fez uma homenagem aos atletas do clube que foram medalhistas na Olimpíada de Paris. Entre eles está a ginasta multicampeã Rebeca Andrade. O ginásio do Flamengo ficou lotado para receber as estrelas do esporte. A gente se sente muito lisonjeada de poder estar representando e ter conquistado essa medalha, sabendo que a gente abriu portas para muitas outras crianças que estão iniciando, para as próximas gerações que vão vir. Com a primeira medalha olímpica no peito, aos 33 anos, Jade Barbosa se emocionou. Eu sempre sonhei muito com esse momento, mas eu não imaginaria que ele seria tão especial e ao lado de tantas pessoas incríveis, tantos campeões. Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, parece até sem graça diante de tanto reconhecimento. Foi um momento muito especial e as meninas, acredito eu, que tenham sentido isso também. Elas viram o quanto eu briguei por essa medalha, assim como elas. Foi um momento muito bonito e eu me senti muito honrada pela reverência. Rafaela Silva, bronze no judô, e Isaquias Queiroz, prata na canoagem, também foram homenageados nesta quarta-feira. Ali no final eu tinha que dar meu máximo para sair com medalha, não podia sair sem medalha ali. A segunda vez que está acontecendo essa disciplina da equipe mista e a gente conseguir já sair com uma medalha foi muito importante. Nesta semana, a seleção brasileira feminina de futebol também ganhou uma festa da CBF. As jogadoras comemoraram a medalha de prata conquistada na França. O Super Domingo da Record chega com tudo já neste final de semana. Hoje, as novas atrações foram apresentadas à imprensa. O domingo vai estar mais especial para toda a família. Nos bastidores já dá para ver que o time está entrosado. Hoje, na sede da Record, aconteceu a coletiva de imprensa para apresentar os novos programas da emissora aos jornalistas e mídia especializada. O Super Domingo da Record começa de manhã e só termina à noite. São 8 atrações ao longo do dia. Os programas Domingo Record e Acerte ou Caia vão ao ar a partir de 12:30 para levar muita informação, conhecimento e diversão ao público. A apresentadora e jornalista Raquel Sherazade vai comandar ao vivo a revista eletrônica Domingo Record. Sejam muito bem-vindos ao Domingo Record. Serão entrevistas exclusivas, reportagens emocionantes, curiosidades, diversão e jornalismo. Os fatos mais marcantes do domingo no Brasil e no mundo vão estar também no Domingo Record. Então é um misto de entretenimento, mas com um pouquinho de jornalismo, porque todo mundo da equipe também já esteve do outro lado. Uma das estrelas do Domingo da Record vai ser o apresentador, humorista, radialista Tom Cavalcante. Tom, qual que é a expectativa para os domingos na Record e para a volta à TV aberta também? A expectativa é muito grande. A gente fez um trabalho muito bem elaborado para a temporada e acredito que o público vai amar, vai se divertir muito com Acerte ou Caia. O game show Acerte ou Caia tem a participação de celebridades. É cada um por si com a missão de vencer os duelos para conquistar o prêmio que pode chegar a R$300 mil por programa. Quem errar, caiu! O Super Domingo vai ser animado e com um tempero especial. Além das novidades, programas já consagrados como Câmera Record, Domingo Espetacular, Canta Comigo Tim, Hora do Faro, Todo Mundo Odeia o Cris e a estreia de Eu, a Patroa e as Crianças. Tem a receita certa: família, educação
e muita diversão. Um entretenimento de qualidade, um entretenimento que respeite também as famílias brasileiras. E acho que é isso que eles vão encontrar nos domingos, não só no Domingo Record, mas em todos os domingos da Rede Record. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com o capítulo especial da novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.